Muito bem, a nossa aula de hoje é para falar de alguns resultados super importantes em cálculo, que é o teorema do confronto, tá? Ou a regra do sanduíche. Isso vai depender muito de cada livro que você estiver estudando, tá? O livro pode falar de teorema do confronto ou regra do sanduíche, tá bom? A gente vai falar também do limite trigonométrico fundamental. Nós vamos falar também do teorema do valor intermediário, que é um resultado muito, mas muito intuitivo, só que é um pouco complexo de ser demonstrado. Então a gente não vai demonstrar esse resultado hoje. A nossa aula vai ter várias demonstrações, umas 3 ou 4 demonstrações, e depois a gente faz exercícios, tá bom? Muito bem, vamos começar por essa demonstração deste resultado, que nós deixamos na aula passada. É um resultado que a gente vai utilizar novamente hoje. Na verdade, ao longo do curso, a gente vira e volta e utiliza esse resultado, tá bom? Mas faltou demonstrar esse resultado. Então, vamos lá. O que é que diz esse resultado? Ele diz o seguinte, que se você tem duas funções, f e g, com as seguintes condições. Eu vou colocar aqui como se fosse o domínio da função g, aqui como se fosse o domínio da função f, e aqui o contradomínio da função f, tá bom? A função g, ela faz isso, tá? Ela pega um carinha daqui, que eu vou chamar de x, e leva em um certo carinha, que eu vou chamar de g de x. Tá bom? E esse g de x eu vou chamar ele de y. Tá bom? E tem uma outra função aqui, que é uma função f, tá? A função f, ela pega o y e leva no f de y. Ela pega um y e leva no f de y. Tá? E esse f de y, só que o y é g de x. Então, vai ficar f de g de x. Tá bom? Então, se você quer fazer uma conexão direta daqui para lá, isso aqui é a composição f bola g. Tá? E isso aqui, se você quer fazer em x, isso aqui é f da g de x. Ou você simplesmente escreve só f bola g. Aí já fica implícito que é isso que você quer fazer. Tá bom? Muito bem, essa é a função composta. O que o resultado nos diz aqui é que você precisa que a imagem da função g, ela caia dentro do domínio da f. Tá bom? Que é isso que eu quero dizer com essas setinhas aqui. A imagem da g está caindo no lugar de onde a f está partindo. Tá bom? O que mais? Eu tenho por hipótese que o limite da g, quando x se aproxima de a, é b, e que a f é contínua. Se a f é contínua, o resultado vai nos dizer que quando você faz essa composição aqui, você pode pegar esse limite e jogar dentro da função f. Tá? Então, você deixa a função f aqui fora e joga o limite lá dentro. É isso que o teorema está nos dizendo. Tá? E é isso que a gente vai demonstrar agora. Bom? Vamos demonstrar isso aí. Vamos lá. Então, o que é que nós temos? Vamos pegar as hipóteses. F é contínua em B. Então, F é contínua em B. O que significa isso? Quem que sabe o que significa isso? F é contínua em B. O que isso significa em termos de limites? Não. O gráfico está bem definido lá no ponto B, tá? Mas em termos de limite. Aqui, quando você calcula o limite, dá o próprio f de b. Tá? Não dá um número aleatório. Tá bom? Então, se f é contínuo em b, isso significa que esse limite aqui, ó, o limite da f, qual é a variável de f? Ela está saindo aqui de um lugar que eu estou chamando de y. Então, f de y, esse limite dá f de b quando esse y está se aproximando de b. Tá bom? Isso que significa ser contínua, tá? Em b. Aqui não fica L, aqui fica f de b. Tá? Se fosse qualquer outra coisa, a gente colocaria L. Muito bem. Agora, em termos matemáticos, o que isso aqui significa? Significa o seguinte, que dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero. Eu vou chamar esse delta dependendo da função f, tá? Um delta f maior que zero. Tal que a diferença entre y e b
a diferença entre y e b é maior que zero e é menor que esse ΔF, isso implica que a diferença da função f de y para f de b, isso é menor que esse epsilon. Tudo bem? Então, ser contínua significa isso. Isso aqui, escrevendo matematicamente, significa isso. Tá? Então, essas três coisas querem dizer a mesma coisa. Tá bom? Só que, para efeito de demonstração, a gente vai precisar dessa terceira parte aqui. Tá? Muito bem. Agora vamos... nota o que é hipótese e o que é teorema. Tá? O que é hipótese e o que é teorema. Tudo isso até aqui são as informações que são te dadas. E daqui para baixo é o que tu precisas provar. Tá ok? Então, é te dado isso, é te dado que a f é contínua. Então, vamos utilizar agora essa parte, ó, que o limite da g, quando x tende a A, dá b. Tá? Vamos colocar aí. Temos ainda que o limite da g, quando x tende a A, isso é b. Tá? Mas o que significa isso? Isso significa que, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá bom? Então, significa que, dado epsilon maior que zero, eu vou colocar epsilon linha aqui, porque eu já usei um epsilon bem aqui, tá bom? Tá? Então, vou colocar epsilon linha aqui. E esse epsilon é um número pequeno, tá? É um número pequenininho. E esse delta também é um número pequenininho. Então, eu posso pegar esse epsilon linha aqui como sendo esse delta. Tá ok? Podemos tomar esse epsilon linha como sendo esse delta de f. Tá ok? Então, dado epsilon linha maior que zero, e a gente pode tomar ele como sendo esse delta f, tá? Então, existe um delta maior que zero, tal que o quê? Que a diferença de x para A, essa diferença aqui, ó, é maior que zero e menor que delta, isso implica que a diferença da g para b, g de x para b, isso é menor que o epsilon, que é epsilon linha, tá? Cadê? Que é o epsilon linha, que eu estou escolhendo como sendo delta de f. Tá bom? Então, só escrever as hipóteses, tá? Mas nota que g de x, o que é g de x? G de x é y. Tudo bem? G de x é y. Então, olha, isso aqui vai acontecer o seguinte. Vai ficar y menos b é menor que ΔF. Tá? Mas, olha, y menos b ser menor que ΔF, a gente já fez isso hoje. Y menos b é menor que ΔF. Quando isso aqui acontece, implica que isso aqui acontece. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui implica que f de y menos f de b é menor que epsilon. Tudo bem? Mas o que é y? Y é g de x, tá? Então, isso aqui implica f de g de x menos f de b. Isso é menor que epsilon, tá? Então, eu vou só juntar as informações agora aqui, ó. Vou só juntar. Então, olha, dado epsilon maior que zero, existe o quê? Olha, existe um delta maior que zero, tá? Existe um delta maior que zero, tal que acontece essa diferença. Isso está implicando que isso aqui acontece. F
da g de x menos f de b, isso é menor que epsilon. Tá bom? Mas o que é isso aqui? Isso aqui não é definição de limite? É definição de limite. Tá? Então, ou seja, o limite disso, quando o x tende a A, isso está dando quem? Está dando f de B. Tudo bem? Mas o que é B? O que é B? Volta aqui, ó. O que é B? B é o limite da G. Ok? Então, vai lá. Então, isso aqui é igual a f do limite da G, quando x tende a A. E o nosso resultado está aprovado. Tá? Olha lá, a gente conseguiu pegar o limite e jogou para dentro da função. Que era o que a gente queria provar, né? Tudo bem? Então está aprovado o nosso resultado. Esse é o resultado que eu deixei na aula passada e estou demonstrando só agora para vocês, tá bom? Então está demonstrado o resultado da função composta. Muito bem, então a nossa aula de hoje é para falar de teorema do confronto, limite trigonométrico fundamental e teorema do valor intermediário. Não sei se a gente consegue chegar no teorema do valor intermediário, tá? Não sei. Mas ele está na tua prova. Se a gente não chegar hoje, a gente chega quarta-feira. Ele está na tua prova, tá? O limite trigonométrico fundamental, ele não está na tua prova. Ele não está. Mas o teorema do confronto está. Tá bom? Então tem duas coisas aí que estão na tua prova. Tá ok? Vamos lá. Tua prova já está elaborada a propósito. Bom, bonitinha. Vamos lá. Teorema do confronto ou regra do sanduíche. Vamos lá, projeta lá, por favor. Então, olha, o que é que você precisa? Só colocar aqui TC. Então, você precisa do seguinte, você tem três funções, tá? Você tem uma função aqui, que é menor ou igual que essa outra, que é menor ou igual que esta outra função, tá bom? E você tem que o limite da f, quando x tende a p, é igual ao limite da h, quando x tende a p, tá? E isso é um certo L. E a conclusão é que o limite da g, quando x tende a p, isso também é L. Tá bom? Esse é o problema, tá? E as duas funções, as três funções lá, ele só diz que está no intervalo aberto, exceto possivelmente em um ponto P, tá? Pode ser que não esteja definido no P, mas só no P. No resto, sempre acontece essa desigualdade aqui, tá? Então, geometricamente, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, ó. Imagina que você tenha aqui uma certa função, tá? Que tem esse gráfico. Aí você tem aqui uma outra função, que tem um gráfico desse aqui. E quando chegar bem aqui assim, elas estão idênticas, tá? Depois elas mudam, tá bom? Você tem o gráfico dessa função, o gráfico dessa função. Essa aqui de baixo é a sua função f. Essa de cima é a sua função h, tá? E tem a função g. E tem a função g, que eu não sei como é que ela tá. Eu só sei que ela tá aí no meio das duas. Ela pode estar bagunçada aqui. Isso aqui nem é gráfico de função. Ela pode estar bem bagunçada aqui. Sei que ela passa por aí, tá?
Depois ela pode fazer isso aqui sem problema, tá bom? Então, essa aqui é a função g. Tá ok? O que é que eu sei? É que a g está entre as duas. Sempre está entre as duas, tá? Eu só não sei o que acontece aqui em P. Aqui em P que eu não sei. Pode não estar definido no P, tá? Pode ser que a G esteja lá em cima, a F e H esteja aqui para baixo. Isso não é problema, tá? Desde que no resto todo, essa função G esteja entre as duas, tá bom? O que é que ele está dizendo? Se você sabe o que acontece com H quando o x tende a P, e você sabe o que acontece com a F quando o x tende a P, então você tem que saber o que acontece com a G quando o x tende a P. Tá bom? Isso que diz o teorema, tá? Então vamos provar isso. Vamos lá. Você tem isso e isso. Essas são as nossas hipóteses. E mais isso aqui de cima, tá? O que a gente precisa provar é isso aqui. Então vamos lá. Nossa hipótese. Limite da f. Limite da f de x, quando x tende a p. Isso aqui é L, tá? O que significa isso? Quem me diz? O que significa isso? O quê? Vai, fala para mim. O que significa isso aqui? Dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tá, o que aquelas duas desigualdades acontecem, tá? Então vamos lá. Então, dado epsilon maior que zero, existe delta, que eu vou chamar de delta aqui da f, tá? Existe um delta maior que zero, tal que isso aqui acontece, ó, a diferença de x para p, isso é maior que zero e menor que esse delta f, isso implica que a diferença da f para o limite isso é menor que epsilon, tá bom? Isso é devido a esse limite, tá? Muito bem. Agora, nós temos também, ainda que esse limite aqui, ó, o limite da h de x, quando x tende a p, isso aqui é L. O que significa isso? O que significa isso? A mesma história, que dado o epsilon maior que zero, existe um delta, tá bom? Em particular, eu vou pegar o mesmo epsilon, tá? Mesmo epsilon. Então, dado o mesmo epsilon, maior que zero, existe... E agora, será que vai existir o mesmo delta? Será que vai existir o mesmo delta? Sim ou não? Será que é o mesmo delta? Não. Não é, porque a gente não sabe o comportamento da função. Entendeu? O que eu sei é que essa função, as duas vão para o mesmo lugar. Mas pode ser que uma esteja vindo muito inclinado e a outra esteja indo quase horizontal. Entendeu? Então, esse delta vai mudar de uma para outra. Tá? Então, existe um delta... Existe delta, esse delta vai depender da função, que agora a minha função é h. Existe um delta h maior que zero, tal que... Então, depende da função esse delta, tá? Não é aleatório. Tal que a diferença entre x e p... Essa diferença é maior que zero, delta H, implica que a diferença de H para L, isso é menor que esse epsilon. Tá bom? Ok? Agora vamos lembrar um pouquinho sobre módulo. Se eu digo assim para você, módulo de x é menor que 4, o que significa? Quem é um x? Quem é o x?
Oi? Número menor que 4. Menos 5.000 é menor que 4. Serve? Não. Oi? Como é que é? Todos reais, não negativos e maiores que 4? Não. X está entre 4 e menos 4. Serve o 4 e o menos 4? Não. Perfeito. É isso que quer dizer. Todas as vezes que você ver isso, tá? Isso aqui, para você retirar esse módulo, é x menor que 4 e maior que menos 4. Tá bom? Todas as vezes que você vê uma desigualdade, é isso aqui que significa. Deu para entender isso? Tá? Então pronto. Então vamos lá, olha para cá agora. Você tem desigualdade aqui, ó, e você tem desigualdade bem aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. Note que esse carinha aqui, ó, f de x menos L menor que epsilon, isso aqui é a mesma coisa que f de x menos L menor que epsilon e maior que menos epsilon, certo? Estou retirando o módulo, tá? E faço a mesma coisa que eu acabei de fazer lá com 4, tá? Mesma coisa aqui. h de x menos L menor que epsilon, isso é a mesma coisa que isso aqui. h de x menos L menor que epsilon. Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. Todas as vezes que você tem uma desigualdade, se eu somar um número aqui, eu tenho que somar o mesmo número aqui e o mesmo número aqui, concorda? Que aí vai manter a desigualdade, tá? Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou pegar, nessa aqui eu vou somar L em toda a desigualdade. Nessa aqui é a mesma história, vou somar L em toda a desigualdade. Tudo bem? Tá? Então, somando L, nas duas desigualdades, o que é que a gente vai ter? Nessa aqui vai ficar L menos epsilon menor que f de x, que é menor que L mais epsilon. Porque quando eu somar aqui L, vai cancelar. L com menos L. Tá? E aqui vai ficar L menos epsilon é menor que h de x, que é menor que L mais epsilon. Tudo bem? Tá? Agora presta bem atenção. Isso aqui só acontece se isso aqui acontecer. Isso aqui só acontece se isso aqui acontecer. E isso só acontece se isso acontecer. Certo? Então essa diferença tem que ser menor que ΔF. Tá? Vamos para a segunda agora. Ó. Esse só acontece se isso acontecer. Esse só acontece se isso acontecer. E isso aqui só acontece se esse aqui acontecer. Então, essa diferença tem que ser menor que ΔH. Eu quero que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo. Eu quero que aconteça o que acontece com ΔF e o que acontece com ΔH. Então, o que é que eu vou fazer? Entre ΔF e ΔH, o que é que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Quero que aconteça os dois. Qual a ideia? Pego o menor deles. Tá? Vou pegar o mínimo entre ΔF e ΔH. Tá? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, tomando delta como sendo o mínimo entre ΔF e ΔH, se eu fizer isso, significa que está funcionando para o ΔF e está funcionando para o ΔH também. Então, acontecem essas duas desigualdades. Tá? Se acontecem as duas desigualdades, eu estou conseguindo afirmar que a F está entre os dois e o H também está entre os dois. Então,
teremos o quê? Teremos que L menos epsilon é menor que a f de x e a h de x também, certo? H de x vai estar lá. Só que a f de x está lá dentro, a h de x também está lá dentro. Mas se a f e a h estão lá dentro, quem está lá dentro também? A g. Perfeito? Então, vamos lá. Então, isso aqui garante que é menor ou igual que a g, que é menor ou igual que a h, e a h é menor que L mais epsilon. Tudo bem? Tá? Nota que a f e a h não me interessam. O que me interessa é a g. Já consegui colocar g entre os dois. Tá? Então, eu posso esquecer agora h e a f. Vai ficar assim, ó. L menos epsilon é menor que a g, que é menor que L mais epsilon. Tudo bem? Agora eu vou subtrair L de tudo. Subtraio L daqui, subtraio L daqui, subtraio L daqui. Então, eu vou obter o seguinte. Menos epsilon é menor que a g menos L, que é menor que epsilon. Tudo bem? Mas isso aqui nada mais é que o módulo, né? Que o módulo de quem está aqui no meio, tá? Então, isso aqui é módulo da g de x menos L menor que epsilon, tá? Então, vamos escrever exatamente isso, interpretando agora. Então, vamos lá, interpretando agora. O que é que nós temos? Isso aqui só aconteceu porque a gente tomou um delta mínimo, tá? E isso aqui é menor que epsilon, tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Isto significa que, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Quem é esse delta? Esse delta é o mínimo entre o delta F e o delta H. Tal que a diferença de x para p é menor que esse delta. Implica que a diferença da g para L é menor que epsilon. Certo? Olha lá. A diferença de x para p é menor que delta e implica que a diferença de g para L é menor que epsilon. Mas o que é isso aqui? Nada mais é que a definição de limite. Tá? Ou seja, o limite da g de x quando x tende a p, isso é L. E está provado o resultado. Que era o que a gente queria. Tá bom? Ok? Isso parece meio abstrato, meio complexo. Mas isso é só para a gente ter a certeza que o resultado foi demonstrado. Você não precisa demonstrar isso. Tá? Você só precisa compreender como é que funciona. Por mais que você não tenha entendido essa demonstração, você vai ver agora nos exercícios que a coisa é mais simples do que parece. Exercício número 1. Olha o que nós temos no exercício número 1. Você tem essa desigualdade. Isso aqui é menor ou igual que a função f, que é menor ou igual que aquele quociente x² menos 1 dividido por x menos 1. E o exercício pergunta qual é o limite da f quando x tende a 1. Quero saber qual é esse limite aqui, ó. Quando x tende a 1, quanto é que dá essa coisa, tá? Vamos ver, presta atenção. Olha aqui para mim. O que diz o teorema do confronto?
O teorema do confronto diz que você precisa ter 3 funções, tá? E uma sempre entre 2 funções. Vamos ver se é isso que nós temos? Aqui o nosso exercício, eu tenho uma função que sempre está entre 2. Beleza? Até aí tudo bem. Ah, mas quem é a f? Não importa quem seja a f, desde que ela satisfaça isso. Tá? Vamos ver o que mais. O limite da extremidade, da menor, é igual ao limite da maior. Tá? Será que a gente tem isso lá? A gente não sabe. Então, vamos calcular. Né? Então, qual é o limite que eu tenho que calcular aqui? Para essa função, qual é o limite? Qual é o limite? De x tendendo a 1. Esse limite que eu tenho que fazer. Então, vamos lá. Limite de x tendendo a 1 de quem? De menos x² mais 3x. Quanto é esse limite? Quanto é esse limite? Isso aqui não é uma função polinomial? Não é contínua? Então, é só você pegar esse cara e substituir na função. Beleza? Pega o 1, substitui aqui. Vai dar menos 1. Pega o 1, substitui aqui. Vai dar 3. Menos 1 com mais 3 é 2. Esse limite aqui é 2. Beleza? Vamos pegar outra agora. Limite da outra agora. Limite de x tendendo a 1 de quem? x² menos 1 dividido por x menos 1. Posso pegar 1 e substituir lá? Não. Por quê? Vai dar 0 sobre 0. Isso não está definido. Tá? Então, eu faço o quê? Produto notável. Esse aqui de cima, limite de x tendendo a 1. Esse aqui de cima vai ficar x menos 1 vezes x mais 1. Isso tudo dividido por x menos 1, certo? Correto? Agora eu cancelo x menos 1 com x menos 1. Cancelo os dois. Isso é igual ao limite de x tendendo a 1 de x mais 1. E agora, posso aplicar direto? Posso ou não? Posso. Quanto é esse limite? 2. O resultado aqui dá 2. Olha lá. O limite da inferior deu 2. O limite da superior deu 2. O que é que diz o teorema? O que é que diz o teorema? Que o limite dessa do meio tem que dar 2. Entendeu? Acabou. Eu sei quem é a f? Não sei. Nem me interessa saber. Mas eu sei que é 2. Tá? Então, esse resultado aqui é 2. Observa que é muito mais fácil do que a própria demonstração do resultado. A gente demonstrou o resultado, agora a gente consegue fazer exercícios. Tá? Vamos fazer o próximo. Vou apagar esse quadro aqui e eu quero deixar o teorema aí, para a gente ficar treinando. Vamos lá. Vamos fazer a 3. Fazer primeiro a 3. 3 item A. 3 item A. Só o item A. Você tem essa função que ela faz isso aqui. Ó. O módulo da f de x é menor ou igual que x ao quadrado. E eu quero saber quanto é o limite da f quando x tende a 0. Quero saber isso aqui. Ó. Limite da f de x quando x tende a 0. Quanto é? O módulo da f é menor ou igual que x². Como é que eu faço? O que é que diz a definição de módulo? Você pode esquecer o módulo, certo? Você pode esquecer o módulo. Então, isso aqui, você pode escrever simplesmente assim, ó. F de x é menor ou igual que esse cara e é maior ou igual que quê? Menos x². Entende? Tá bom? Olha, nota que esse problema ele não me diz entre quem a função está. Ele me dá essa informação e eu saco entre quem ele está. Tá? Você tem que perceber o que tem que ser feito. Tá? Muito bem, então as duas funções são essas. Tudo bem? Pergunta. Ele não quer saber isso? É isso que ele quer saber. Eu te pergunto, quais limites você tem que calcular então?
Você tem que calcular limite de quem? De menos x quadrado. Quando o quê? Quando x tende a zero. E quanto é esse limite? Zero. Qual é o outro limite que tem que calcular? Limite do x ao quadrado quando x tende a zero. E quanto é que dá? Zero. Então, quanto é o limite da f? Zero pelo teorema do confronto. Entendeu? Acabou o resultado. Fácil demais, né? Não é fácil? Muito fácil. É por ser tão fácil que a prova não vai ser mais do objetivo. É para você fazer conta agora, porque são fáceis os contos. Tá? Esse é o intuito. Vamos lá. Próxima questão. Projeta lá para a gente, por favor. Vamos à questão 4. Tá? Questão 4. Olha o que é que nós temos ali. Temos que o módulo da f de x menos 3 é menor ou igual que 2 módulo de x menos 1. E eu quero saber quanto é o limite da f quando x tende a 1. Como é que faz? Acho que você já memorizou o passo, né? Qual é o passo? Você tem que pegar a f e fazer o que com ela? Tem que deixar ela entre duas funções, certo? Uma que é maior que ela e outra que é menor que ela. Depois você calcula o limite da menor, depois calcula o limite da maior e torce para esses limites serem iguais. Se forem iguais, então o limite da função é esse mesmo valor. Esse é o mecanismo, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz aqui? Perfeito. Você esquece o módulo, tá? Você esquece o módulo, então vai ficar f de x menos o 3. Isso é menor ou igual que quem? Que esse cara. E é maior ou igual que quem? Que menos esse cara. Menos 2, x menos 1. Aí você diz, professor, mas não saiu o módulo. Não, não importa. Não importa. O que o teorema me diz é que existe a função lá entre as duas. Como é as duas, não importa. Eu quero saber se eu consigo colocar essa função lá entre as duas. Tá? E agora, é a função que está entre as duas? Tenho que fazer alguma coisa ainda? Tenho. Eu vou somar 3 em tudo para poder tirar esse 3 daqui. Tá bom? Vou somar 3 em tudo. Vai ficar 3 aqui. 3 menos 2, x menos 1 é menor ou igual que a f. Porque quando eu somar 3, vai cancelar com esse 3. Menor ou igual, somando 3 aqui, x menos 1. Tudo bem? E agora, qual é o limite que nós queremos? Nós queremos o limite da f quando x tende a 1. Qual é a conta que eu tenho que fazer aqui, então? Tem que calcular o limite desse cara aqui e o limite daquele lá, certo? Então, vamos lá. Limite de 3 menos 2, x menos 1. Quando x tende a 1, quanto é que dá esse limite? Como isso aqui é uma função contínua, a gente provou agora há pouco, o primeiro resultado da aula, que o limite pode entrar aqui, certo? Porque o módulo é uma função contínua. Então, você entra com o limite aqui. Quanto é o limite de x menos 1 quando x tende a 1? 0. Então, 2 vezes 0, 0. 3 menos 0, 3. Então, esse limite aqui dá 3. Tudo bem? Faz o outro agora. Limite de 3 mais 2 vezes x menos 1. Quando x tende a 1, substitui 1 aqui, isso aqui vai dar 0, 0, 3 mais 0 é 3. Então, qual é a resposta? 3. Pronto. Acabou o problema. Beleza? Ficou claro? Tá? Esse é o teorema do confronto. Tá bom? Ou regra do sanduíche. Acharam fácil? Muito fácil.
fácil até demais. Então vamos demonstrar mais um resultado. Esse resultado no Guidoriza ele está com exercício, se eu não me engano. Em alguns outros lugares eles colocam como teorema. O Guidoriza está como exercício. Que é esse exercício 1, tá? Então o que é que nós temos aí? Nós temos duas funções, f e g, com o mesmo domínio, e você sabe que o limite da f, quando x tende a p, esse limite dá 0, tá? E você tem uma função g, que é limitada, tá? Isso aqui é menor ou igual que m. Aí, claramente, esse m é um número real positivo. E você quer provar que esse limite, o limite do produto, quando x tende a p, esse limite do produto, ele dá... Espera aí, isso aqui não é 0, bem aqui, isso aqui é p. Esse limite do produto dá 0. Tá bom? É isso que a gente quer provar, tá? Muito bem. Então, vamos demonstrar isso. O que é que o resultado está dizendo? Se você tem um problema em que você tenha duas funções que estão se multiplicando, se uma delas é limitada e a outra vai para 0, então esse limite dá 0. Tá? Projeta lá no slide, por favor, rapidinho. Eu vou voltar aqui um slide. Olha o exercício 2. Olha lá o exercício 2. X² vezes seno de 1 sobre x. Seno de 1 sobre x é ou não é limitado? O seno sempre fica entre menos 1 e 1, concorda? Então é limitado. O x², quando o x vai para 0, o x² vai para onde? Vai para 0. Então você tem um caso aí em que a função o limite dá 0 e o outro é limitado. Então, por esse resultado que a gente vai provar agora, o limite dá 0. Entendeu? Não precisa fazer conta nenhuma. Você só olha para o problema e explica, escreve. Você vai dizer assim, ó, a função seno é limitada por 1. A função x², quando x vai para 0, dá 0. Pelo resultado que diz que quando você tem um produto de uma função limitada e uma que vai para 0, o resultado dá 0. Entendeu? Só isso. Tá? Vamos lá, demonstrar isso. Então, vamos pegar esse resultado aqui. Você tem isso aqui como hipótese, tá? Então, temos que isso aqui acontece. Limite da f, quando x tende a p, isso aqui dá 0. Tá? Significa que, dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que essa diferença, x menos p, que essa diferença é maior que 0, isso aqui é menor que delta, isso implica que a diferença da f para 0 é menor que epsilon. Tá bom? Isso que implica, tá? Muito bem. Agora, esse epsilon não é um número pequeno? É um número pequeno, positivo, tá? Aqui você tem m. M é um número real positivo, tá? Então, eu posso simplesmente pegar esse epsilon aqui e dividir por m. Que vai continuar sendo um número pequeno, positivo. Tudo bem? Vou deixar isso aí. Vamos continuar. O que eu quero provar? Eu quero provar que o limite do produto dá 0, tá? Que esse limite aqui dá 0. Então, eu preciso chegar numa coisa assim, ó. Numa coisa assim. F de x vezes g de x menos 0. Isso aqui tem que ser menor que epsilon. Isso aqui que é o meu sonho. Quero chegar nesse cara, tá? Então, vamos escrever isso aqui logo. Olha, f de x, g de x menos 0. É esse que eu quero. Eu quero mostrar que isso é menor que epsilon, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que a f
vezes a g, certo? Não é a mesma coisa? Tá bom? Agora, propriedade de módulo. Módulo do produto é o produto dos módulos, tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que o módulo da f vezes o módulo da g. Tá bom? Então, é isso que a gente tem. O que mais? Vê se você concorda. Isso aqui é a mesma coisa que módulo da f menos 0 vezes o módulo da g. Tudo bem? Não é a mesma coisa? Mesma coisa, né? Agora, esse primeiro carinha aqui, está aqui. Ele é menor que epsilon sobre m. Tá? Então, esse primeiro carinha é menor que epsilon sobre m. Vezes esse segundo carinha aqui. Esse segundo carinha é menor ou igual que m. Tá? Agora eu cancelo m com m, vai sobrar só o epsilon. Ok? Que era o que a gente queria, né? A gente queria que isso fosse menor que epsilon. Lembra lá que a gente escreveu aqui o sonho que a gente queria? Tá? Então está demonstrado o resultado. Tá? Portanto, o limite da f de x vezes a g de x com x tendendo a p, isso dá 0. Que era o que a gente queria provar. Tá bom? Está demonstrado o resultado. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora a gente vai para o resultado. Vamos aplicar o resultado. Vamos fazer a questão 2. Questão 2. Já vou apagar o resultado, que a gente não usa mais ele agora. Exemplo 2. Exemplo 2, você tem uma função. Eu vou colocar a função aqui para você entender direitinho. Então, a função é isso aqui, ó, é x² vezes o seno de 1 sobre x, se o x é diferente de 0. Tá? E dá 0 se o x for 0. E eu quero que você calcule para mim esse limite aqui. Ó. Limite da f de x menos f de 0, x menos 0, com x tendendo a 0. Olha para cá agora. Quero que você calcule esse limite aqui para mim. Tá? Esse limite é um limite bonitinho. Esse aqui é chamado de quociente de Newton. Tá? E esse limite é chamado de derivada. Tá bom? Essa aqui é a derivada da função f no ponto 0. Então, a gente escreve isso aqui, f' de 0. Tá? E a derivada, o que ela faz? Ela calcula a taxa de variação da função. Então, ela me diz o quanto que a função está crescendo ou decrescendo naquele ponto. Tá? E é isso que a gente vai calcular aqui dessa função aqui. Será que essa função está crescendo? Será que ela está decrescendo? A derivada também, se por acaso a reta tangente estiver definida naquele ponto, ela vai me dizer qual é a inclinação dessa reta tangente. Se ela é paralela, se ela está um pouco mais inclinada ou menos inclinada. Ok? Essa é a nossa informação aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos calcular esse limite. Então, é limite de x tendendo a 0. Muita atenção aqui, ó, porque eu estou fazendo o x ir para 0. O x é 0? Não, ele está indo para lá. Tá? Eu quero usar a função f quando o x está indo para o 0. Se o x está indo para o 0, ele não é 0. Então, quem é a função f? É a expressão 1 ou a expressão 2? Expressão 1. Tá? Então, é isso aqui. Ó. Então, é x² seno de 1 sobre x. Tá bom? Menos... Aí eu quero usar o f de 0. Ou seja, a função f quando x é 0. Quando x é 0, quanto é que dá f? Dá 0. Ó. Se o x for 0, o resultado dá 0. Isso tudo dividido por x menos 0.
Tudo bem? Agora eu vou só organizar as contas. Isso aqui é igual limite de x indo para zero de x² seno de 1 sobre x, tá? Posso simplificar x com x aqui, né? Posso simplificar isso aqui vai ficar igual limite de x indo para zero, de quem? De x vezes o seno de 1 sobre x, tá? Quanto é que dá esse limite? Quanto dá esse limite? Zero. Por que dá zero? Porque o seno é limitado e esse aqui vai para zero, que foi o resultado que a gente acabou de demonstrar. Tá? Então a resposta aqui é zero. Opa, que lindo, né? Que lindo, porque a derivada dessa função f no zero está dando zero. Isso significa que a função no zero ela não cresce e nem decresce. Tá? Então ela está num ponto de estagnação ali. E ainda mais, como essa derivada me diz o coeficiente angular da reta tangente, quer dizer que a reta tangente então é horizontal. Tá? É horizontal ali. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos avançando. Vamos lá, próximo exemplo. Vamos fazer o item B da terceira. Olha a terceira. A terceira diz o seguinte, que tu tem duas funções, f e g, e elas satisfazem essa equação. Isso aqui dá 4. E eu quero que você calcule para mim qual é o limite. O limite da f de x vezes a raiz cúbica de x² menos 9, quando x tende a 3. Tá bom? Esse é o problema. Tá? Como fazer? Como fazer esse problema? Qual seria a ideia? Nota que não sei quem é a função g, não sei quem é a função f, mas eu quero saber esse limite. Como a gente faz? Olhando para esse limite, tem alguma coisa que a gente já sabe dele? Olhando para esse limite? A f a gente não sabe nada por enquanto. Mas e esse aqui, você sabe? Oi? Esse aqui vai para zero. Tá? Pelo que a gente está fazendo, então, muito provavelmente, essa aqui deve ser uma função? Função o quê? Fala. É o quê? Limitada. Tá? Então, eu tenho que provar que essa função é limitada com base nessa equação. Ok? Bem, então vamos lá. A gente quer provar que a f é limitada. Vamos olhar para isso. A gente quer saber informações sobre a f. Então, pega essa coisa e joga lá para o outro lado e vamos ver o que acontece. Tá? Pega aqui, ó. A f, a quarta, é igual a 4 menos a g, a quarta. Tudo bem? Tudo bem aí? Muito bem. O que essa equação está gritando para ti? O que é que ela está falando? Vai. Faz silêncio e escuta. O que é que ela está falando contigo? Você pode escutar melhor se você fechar seus olhos. Vai. O que essa equação está falando contigo? Gente, se vocês não pegarem o livro e olhar e esperar o livro falar com você, não vai fluir.
tem que ter essa conexão, entende? É uma coisa assim, profunda, intrínseca, sabe? Diferenciada. Então, você olha para cá e pensa assim, fala comigo! Saquei. Saquei porque, pensa, isso aqui é potência 4, certo? Aí daí, é daí porque esse cara é par. Se esse cara é par, então esse cara é o quê? Sempre positivo ou zero? Nunca é negativo, concorda? Que maravilha! Então quer dizer que esse cara não pode crescer muito. Porque se esse cara crescer muito, quando eu elevar a quarta potência, isso vai passar de 4, concorda? E isso aqui daria um número negativo, que não pode. Entende? Percebe? Então, esse carinha aqui não pode ir muito longe. Então, quer dizer que a F é limitada. Vocês não viram isso? Ouviram. Ouviram. Então, essa equação aqui já te diz que a F é limitada. Tá resolvido, então. Era o que a gente precisava, né? Era o que a gente precisava. Então, quer dizer que essa F é limitada e essa está indo para zero, então o resultado dá zero. Não tem o que se fazer. Entende? Preciso saber quem é F? Não. Preciso saber quem é F. Tá? Vamos lá. Vamos ver mais questões. Deixa eu ver aqui se tem outra legal aqui. Antes de seguir. Vamos para aí. Limite trigonométrico fundamental. Bem, vamos pegar o ciclo trigonométrico. Se é o ciclo trigonométrico, qual é o raio? 1. Vamos olhar aqui para esse triângulo bem aqui, ó. Tá? Vou chamar isso aqui de M. Vou chamar isso aqui de N. Vou chamar isso aqui de O. Vou chamar isso aqui de P. Tá? Tá bom? Aí eu pergunto para você. Se eu projeto isso aqui, quem é esse cara? Seno de quem? De x. Seno de x, certo? Quem é esse cara? É quem? Tangente de x. Tá bom? Vamos fazer o seguinte agora. Ó. Quanto é a área desse triângulo aqui, ó, do triângulo OMN. OMN. Quanto é a área desse triângulo? OMN. Quanto é a área? Como se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base? 1. Quanto é a altura? Seno. Essa é a altura. Dividido por 2. Tá? Então, essa área deu seno dividido por 2. Tá bom? Essa é a área. Tá? Agora, vamos olhar para a área dessa fatia de pizza aqui, ó. Área
do setor. Quem é que sabe como calcula essa área? Área do setor. Quanto é a área do setor? É o raio vezes o ângulo dividido por 2. Só que o raio é 1. Então vai ficar só o ângulo dividido por 2. Tá? Pesquisem isso. Isso aqui vai ficar só x dividido por 2. Tá bom? Agora eu vou calcular a área desse triângulo aqui, ó, OMP. OMP. Quanto é a área desse triângulo? Quanto é a base? 1. Quanto é a altura? Tangente. Isso dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar tangente dividido por 2. Tá? Agora, vamos comparar as 3 áreas. Quem é que tem a maior área? É a área 1, a área 2 ou a área 3? A maior. A área 3. Quem tem a menor? Não é a área 1, que é a menor? Tá? A área do triângulo aqui é a menor. Tá bom? Então, o que a gente conclui daqui? Que o seno de x sobre 2 é menor ou igual que x sobre 2 e é menor ou igual que a tangente sobre 2. Tudo bem? Tudo bem? Tá? Muito bem. Agora você pode cancelar esse 2 daí, não pode? Então vai ficar seno de x menor ou igual que x menor ou igual que a tangente. Mas a tangente não é seno sobre cosseno? Tá bom? Nota que eu estou no primeiro quadrante, tá? Se eu estou no primeiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? É o quê? Positivo. Tá? Então eu posso dividir tudo por seno, que não vai alterar nada. Dividindo isso aqui por seno vai dar 1. Menor ou igual. Dividindo isso aqui por seno vai dar x sobre seno. E dividindo esse cara aqui por seno vai dar 1 sobre cosseno. Ok? Agora eu posso inverter essas frações aí. Quando eu inverto a fração, inverte a desigualdade. Tá? Vai ficar 1 é maior ou igual que seno de x sobre x, que é maior ou igual que cosseno de x. Eu inverti todas as 3, tá? Tudo bem? Agora, olha o que eu tenho. Eu tenho uma função que está entre duas. Qual resultado eu vou usar? Qual resultado eu vou usar? Teorema do confronto. Tá? Esse limite aqui dessa função, se eu mandar o x para 0, quanto é que dá? É 1, porque é o limite da função constante. Tá? O limite dessa, quando o x vai para 0, dá quanto? 1. Se esse limite é 1 e esse limite é 1, quanto tem que ser esse limite? 1. Então, acabamos de provar que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a 0, isso dá 1. Tá bom? Provamos para x positivo. É só você fazer uma análise cuidadosa e você vai conseguir concluir também para x negativo. Tá bom? Mesma história. Muito bem. Já sabemos o limite trigonométrico fundamental. Sabemos bastante coisa, então. A gente pode avançar mais ainda, né? Exercícios mais interessantes começam a surgir. Vamos para os exercícios interessantes, então. Exercício 1. Exercício 1. Quanto é o limite do seno de 5 de x sobre x quando x tende a 0? Ok. Quando x tende a 0. Quanto é que é? Aí você diz, acabou de provar que o limite de seno de x sobre x é 1. Aí você vai e coloca um 5 aqui, só para atrapalhar. Né? Como é que a gente faz?
a gente usa uma técnica chamada de técnica de mudança de variável. Tá? Esse limite aqui está te dizendo que ele é 1 quando a variável que tiver aqui for a mesma que tiver aqui e for a mesma que tiver aqui. Tá? Então, poderia ser S, T, K, R, a letra que você quiser. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos chamar esse carinha aqui de U. Tá? Então, U é igual a 5x. Tá bom? Então, o 5 está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar U dividido por 5 é igual a x. Tá ok? O x não estava indo para zero? Estava indo para zero. Então, o x estava indo para zero. Mas se o x for para zero, 5 vai multiplicar com o zero, que vai dar zero. Então, quer dizer que o u vai para zero. Então, isso implica que o u vai para zero. Então, esse novo limite, ele é da seguinte forma. Ele é seno desse carinha que agora não é mais 5x, agora ele é u dividido por esse carinha que antes era x, agora é u sobre 5. U sobre 5. Antes era x indo para zero, agora é u indo para zero. Beleza? Tudo bem? Muito bem. Então, isso aqui é igual, limite de u indo para zero. Divisão de fração, né? Conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Tá? Então, isso aqui vai ficar 5 seno de u sobre u. Tá bom? Agora, a propriedade de limite. A constante sai do limite. Tá? Então, sempre que tem uma constante multiplicando o limite, a constante sai. Então, isso aqui é igual 5 vezes o limite do seno de u sobre u quando u vai para zero. Ah, limite de seno de u sobre u quando u vai para zero dá quanto? 1. Esse é o limite fundamental. 1. 5 vezes 1 dá 5 e o problema está resolvido. Beleza? Correto? Tá? Tudo bem? Muito bem. Vamos ao problema 2. O problema 2 é mais bonitinho. Limite de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado quando x vai para zero. Como fazer isso? Qual a ideia desse? Alguma ideia? Como você faria? Vai, alguma ideia? Oi? 1 menos cosseno é igual a seno? Olha, não erra um giz daqui em ti. Não é, não. Alguém falou alguma coisa aqui? O que é? Se aparecer ao quadrado, se aparecesse o cosseno ao quadrado, apareceria o seno ao quadrado. Usando a identidade fundamental. Entendeu? Então, o que é que a gente vai fazer? O que é que a gente vai fazer para aparecer a identidade fundamental? Oi? Produto notável. Quem? Então, você quer que eu multiplique logo por 1 mais cosseno em cima e embaixo. Ok, vamos fazer isso. Então, olha. Eu vou pegar esse cara e vou multiplicar por 1 mais cosseno em cima e multiplicar por 1 mais cosseno embaixo. Tá bom? Não faço nada, né? Porque você pode cancelar esse cara com esse cara. Beleza?
Então, olha, esse vezes esse, quadrado, o produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Então, isso aqui vai ficar igual limite de 1 menos o cosseno ao quadrado, dividido por x ao quadrado vezes 1 mais o cosseno de x, com x indo para zero, certo? Mas 1 menos cosseno ao quadrado é quem? É seno ao quadrado. Vamos lá. Então, isso aqui vai ficar igual limite de... Aqui em cima vai ficar seno ao quadrado de x. E embaixo fica o x quadrado 1 mais o cosseno de x, com x indo para zero. E agora? E agora? O que fazer? Parece que piorou. Mas já está resolvido o problema. Já está aparecendo o limite fundamental? Sim ou não? O que vocês acham? Já não está aparecendo aqui seno e x? Só que eles estão ao quadrado, né? Vamos dar um jeito nesse negócio aí. Vamos fazer o seguinte, ó. Igual limite de x indo para zero, seno de x sobre x, isso ao quadrado, certo? Vezes, o que foi que sobrou? Ainda está faltando. Vou colocar 1 aqui, 1 mais o cosseno. Tudo bem? Tá? Olha, uma coisa elevada ao quadrado você enxerga como x ao quadrado, tá? A função x ao quadrado é uma função contínua. O resultado que a gente provou, você pode pegar o limite e jogar dentro da função contínua. Tá ok? Outra coisa, você tem uma multiplicação aqui, ó. Se tem uma multiplicação, o limite do primeiro vezes o limite do segundo. Tá? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Igual limite de x indo para zero do seno de x sobre x elevado ao quadrado vezes o limite de x indo para zero de quem? De 1 sobre 1 mais o cosseno. Tudo bem? Agora acabou de vez, né? Por quê? Esse limite aqui é 1. Não é isso? Que é o limite trigonométrico fundamental. 1 ao quadrado dá 1. Então, esse cara aqui eu já sei que dá 1. E esse cara aqui? Se o x vai para zero, isso aqui vai para 1. Então, vai ficar 1 mais 1 vai dar 2. Então, vai dar 1 sobre 2. Esse é o resultado. Beleza? O resultado é meio. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos fazer a questão 5? Fazer a questão 5. Questão 5 é o seguinte, é o limite de seno de x sobre x menos o π com x indo para π. Tá? Qual a ideia? Qual a ideia dessa? Alguma dica? Olha, se a gente quiser usar o limite trigonométrico fundamental, não dá, né? Direto. Porque o limite trigonométrico precisa que o x esteja indo para zero. Aqui está indo para π. Certo?
Então tem que fazer uma adequação na conta aí. Outra coisa, o limite trigonométrico diz que o cara que aparecer aqui tem que aparecer aqui embaixo. Mas aqui embaixo está um x menos π. Tá? Então tem que ajustar mesmo a conta. Qual mudança de variável vocês me aconselham a fazer? O que vocês acham? Oi? Chamar esse cara aqui de u, né? X menos π. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer u é igual a x menos o π. Tá bom? Então vamos ver quem é o x. Passa o π para lá. Vai ficar u mais o π. Esse é o x. Tá bom? O x ia para π. O x estava indo para π. Agora, se o x for para π, esse cara vai dar π. π menos π vai dar 0. Tudo bem? Então, o u está indo para 0. Tudo bem aqui com a mudança? Tá? Então, o novo limite vai ser limite. Antes era x indo para π. X indo para π, agora é u indo para 0. Então, é u indo para 0 do seno. Antes era seno de x. Só que o x é u mais π. Então, u mais π. Ok? Isso tudo dividido por x menos π, agora é u. Nota que saiu todo x, né? Agora é só u. Tá bom? Aí você diz, apareceu a variável, apareceu uma coisa lá em cima, só para atrapalhar, né? Mas tá bom. Tá bom porque seno da soma a gente sabe resolver, né? Como é que é? Minha terra tem palmeira, onde canta sabiá, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Não é assim? Então, vamos lá. Então, isso aqui é igual, limite, u indo para 0, do seno da soma, né? Seno de u vezes o cosseno de π, mais o seno de π vezes o cosseno de u. Isso tudo dividido por u. Tá? Bem, esse seno de π aqui dá 0, né? Tá? Então, essa parte aqui eu já sei que dá 0. Isso tudo aqui dá 0. O cosseno de π é menos 1. É uma constante, pode sair do limite. Então, já vou jogar aqui para o lado de fora. Fica igual menos limite de u indo para 0. De quem? Do seno de u sobre u. Olha, limite de u indo para 0 de seno de u sobre u. Isso aqui não é o limite trigonométrico fundamental? Então, vai dar menos 1 a resposta. Menos o limite trigonométrico fundamental aqui é 1. Tudo bem? Bonitinha, né? Bonitinha. Muito bem. Vamos lá. Agora, teorema do valor intermediário, teorema de Bolzano. Só para a gente entender esses dois resultados, que eu não vou demonstrar eles, tá? Apesar de eles serem muito intuitivos, eles são muito técnicos, as demonstrações deles. Então, a gente evita, tá? Então, o teorema do valor intermediário basicamente, ele vai dizer o seguinte, que se você tiver uma função, a hipótese principal é que a função seja contínua. Tá? Então, você tem uma função que é contínua e tem que ser no intervalo fechado. Tá? Tem que ser um intervalo fechado. Então, é contínua no intervalo fechado. E você sabe o f de A, sabe quem é o f de B. Tem um f de A, tem um f de B. Você não sabe quem é maior. Você não sabe se é o f de A que é maior que B ou o f de B que é maior que A. Sabe que um é maior que o outro, tá? Eu vou supor que o A é menor, tá bom? E ele diz assim, suponha que tem um N aí entre os dois. Tá bom? Então, basicamente o que ele está nos dizendo é assim, você tem uma função A, olha para o A, a imagem deu aqui. Essa é a imagem do A. Olha para o B,
A imagem deu aí. Esse aqui é o f de B. Tá? Esse aqui é o f de B. Esse aqui é o f de A. Aí você pega o N. Suponha que é aqui o N. Tá bom? Você faz o seguinte, passa uma linha aqui. Tá? Se a função é contínua, ela tem que sair desse ponto e chegar nesse ponto, concorda? E eu posso tirar o giz do quadro para fazer o gráfico? Não posso. Então, em algum momento, esse gráfico tem que tocar nessa reta. Tudo bem? Pode ser que toque uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Não importa. Tem que tocar. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Tudo bem? Não importa qual reta eu passe aqui. Se for entre os dois extremos, o gráfico tem que passar por essa reta. É isso que diz o teorema do valor intermediário. Tá? E uma particularidade do teorema do valor intermediário é o teorema de Bolzano, que vai nos dizer a mesma coisa, só que fixando esse cara aí. O teorema de Bolzano vai dizer o seguinte, que se você tem uma função, se ela tiver uma imagem negativa e uma imagem positiva, e ela for contínua, então ela tem raiz. Tá? Que é a mesma coisa do teorema do valor intermediário. E se ela é contínua, uma hora eu tenho que passar pelo eixo x. Quando eu passar, opa, essa é a raiz. Esse é o teorema do Bolzano. Esse é o teorema do valor intermediário. O teorema do Bolzano fala existência de raízes. O teorema do valor intermediário diz que todo cara entre os dois são alcançados. Ok? Então, o teorema do Bolzano é uma particularidade do teorema do valor intermediário. Tá? Vamos treinar isso. Nota que os dois teoremas, eles garantem a existência. Ele não te diz como calcular esses caras. Ele diz assim, ó, essa raiz existe. Esse cara vai existir, mas como calcular? Pode ser que não seja nem possível. Tá? Só sabe que existe. Muito bem. Vamos lá. Primeira questão. Suponha que você tenha esse polinômio de grau 3 aí. Que é 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Tem essa equação. Ele diz assim, ó, mostra que existe uma raiz dessa equação entre 1 e 2. Vamos pegar aqui. Então, você faz o seguinte, ó, defina, sempre você faz assim, defina f, que vai ser uma função dessa forma. 4x ao cubo menos 6x quadrado mais 3x menos 2. Essa é uma função polinomial de grau 3. Tá? Ele não quer que tenha uma raiz entre 1 e 2? É isso que ele quer. Então, olha para cá. Olha, ele quer uma raiz entre 1 e 2. Então, você faz o seguinte. Você calcula quanto é f de 1. Tá? Projeta aqui, por favor. Então, como ele quer uma raiz entre 1 e 2, então você calcula o f de 1. F de 1. Substitui no lugar do x, você coloca 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 ao cubo menos 6 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1 menos 2. Aqui dá 4, aqui dá 6 negativo, aqui dá 3. 4 com mais 3 dá 7, com menos 6 dá 1, com menos 2 dá menos 1. Se estiver certo, dá menos 1. Então, a imagem do 1 é menos 1. Então, o gráfico dessa função passa por esse ponto. Tá bom? Ok. Então, agora você calcula o f de 2. F de 2 é 4 vezes 2 ao cubo, menos 6 vezes 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 2. Vamos fazer aqui. 2 ao cubo dá 8, né? 4 vezes 8 dá 32. Esse cara aqui vai dar 32, menos 2 ao quadrado é 4, vezes 4 dá 24,
mais esse cara aqui vai dar 6 menos 2. Olha, esse com esse vai dar 4, esse com esse vai dar menos 20, e com esse vai dar 12 positivo. Então, a imagem aqui dá 12. Então, a imagem do 2 é 12, é lá em cima. Tá? A imagem do 2 é 12. Olha, a imagem do 1 deu menos 1. A imagem do 2 deu 12. Um deu negativo, o outro deu positivo. Só que isso é um polinômio. A função polinomial é uma função contínua. Então, ela tem que passar por algum ponto desse eixo. Deu para entender? Então, existe a raiz pelo teorema de Bolzano ou pelo teorema do valor intermediário. Pode citar qualquer um dos dois que serve. Tá? Muito bem. Vamos fazer a questão 2. Questão 2. Você tem x ao cubo menos 4x mais 8, isso é igual a 0. Pensa aí como fazer essa. Eu quero que você prove que essa equação tem raiz real. Tá? Pensa um minutinho enquanto eu abro o GeoGebra aqui, que eu quero mostrar uma coisa para você. Tá? Olha só, aquela questão que a gente fez do x², dessa função aqui, a função x² vezes o seno de 1 sobre x. Tá bom? Que foi a questão que eu deixei para vocês pensarem. Só você fazer o seguinte, ó, o seno, ele está entre 1 e menos 1, certo? Aí você multiplica tudo por x². Então vai ficar menos x² menor ou igual que x² vezes o seno de 1 sobre x, que é menor ou igual que x². Tá bom? Agora, esse aqui, quando você aplica o limite, dá 0, certo? E esse aqui, quando você aplica o limite, dá 0. Então, esse aqui, pelo teorema do confronto, tem que dar 0. Tá? Agora, olha geometricamente como as coisas acontecem. Observe. Vou aproximar aqui para você. Esse gráfico verde que você está vendo aqui, ó, deixa eu tirar esse daqui. Esse gráfico verde é o gráfico da função x seno de 1 sobre x. Tá? Esse é o gráfico. Agora eu vou colocar as duas parábolas. Tá vendo? As duas parábolas estão limitando o gráfico. O gráfico não passa para cima da primeira parábola e nem passa para baixo da segunda parábola. Tá? Tá entre as duas. Por mais que você aproxime, sempre vai estar entre as duas aí, tá vendo? A vibração continua lá. Só que as duas funções estão indo para 0. Tá? Vou fazer uma deformação desse gráfico aqui. Olha o que a gente vai ver. Vou deformar um pouquinho aqui. Tá vendo como tá? Vou continuar deformando o gráfico só para você ver que essa vibração não para. Tá ok? Vou deformar mais ainda. Essa vibração continua infinitamente lá. Só que está indo cada vez mais perto de 0. Ok? Olha aí. Tá, esse aqui é o x² e esse aqui é o menos x². Então, a função está presa lá, entre os dois. Tá? Só que como as duas estão indo para 0, então essa função do meio tem que ir para 0. Tá ok? Deu para entender? Essa é a ideia. Tá? O polinômio que a gente quer trabalhar agora é o polinômio x ao cubo menos 4x mais 8. Esse é o polinômio. Tá aí ele, ó, x ao cubo menos 4x mais 8. Olha, ele só tem uma raiz desse polinômio, tá aqui, ó. Tá entre menos 3 e 0. Essa é a raiz dele. Mas como que eu provo que existe essa raiz? Bem, é só você pensar assim, ó. Polinômio vai dar origem a uma função polinomial. Função polinomial é contínua.
Então, eu defino primeiro uma função polinomial, tá? Então, vamos lá. Como é que você tem que fazer a escrita? Você tem que fazer assim, ó. Defina f de x igual a x ao cubo menos 4x mais 8. É uma função contínua, tá? É uma função contínua. Então, você faz o seguinte, ó, note, você calcula o f de 0, vê o que é que dá. Que o f de 0 é o mais fácil de ser calculado, né? Calcula f de 0. Vai dar 0, 0, vai sobrar 8. Então, esse cara é maior que 0. Tá bom? Então, o que você precisa agora é exibir que existe alguém, algum x, que quando você fizer a conta, vai dar negativo. Tá? Só que esse expoente aqui não é ímpar? Esse expoente é ímpar. E é ele que vai comandar a função, porque ele é a maior potência. Tá? Se um número negativo é elevado a um expoente ímpar, dá o quê? Dá negativo. Então, se eu pegar um cara negativo grandão, isso aqui vai dar negativo. Entendeu? Se eu pegasse só o menos 1, isso aqui daria menos 1. Esse aqui daria mais 4, mais 8, ia dar 12 com menos 1, ia dar 11. Ó, menos 1 não está funcionando. Se eu pegar o menos 2, isso aqui dá menos 8. Isso aqui dá 8. Isso aqui dá 8. Ó, está dando 8. Não funciona ainda. Agora, se eu pegar o menos 3, menos 3 aqui vai dar menos 27. Menos 3 aqui vai dar mais 12. Isso aqui vai dar 20, com menos 12 vai dar menos 7. Já deu negativo. Tá? Então, f de menos 3 deu menos 7, que é menor que 0. Pronto. Só isso basta. Só isso basta. Um cara deu positivo e o outro cara deu negativo. Então, sinais opostos, função contínua, pelo teorema do anulamento, que é o teorema de Bolzano, ou você usa pelo teorema do valor intermediário, garante que existe uma raiz. Tá? Então, você coloca pelo TVI, que é o teorema do valor intermediário, existe quem? Existe uma raiz. Entre quem? Entre o 0 e o menos 3. Tá bom? Existe só uma raiz entre o 0 e o menos 3? Pelo gráfico lá que a gente viu, sim. Mas o teorema não garante que é só uma. Pode ser que seja mais de uma. Entendeu? Então, a gente só vai dizer que existe raiz. Tá? Existe um C pertencente ao intervalo menos 3, 0, tal que esse f de C é 0. Ok? É isso que é o nosso resultado. Tá bom? Muito bem.